A busca. Sempre a busca. É o que nos move, o que nos lança para o desconhecido, para o vazio escuro do espaço. A humanidade enviou a estrela cadente para minerar Hélio 3 em uma lua distante, LV 426. Mas o universo não se importa com promessas. O silêncio. No espaço, ele é constante. Mas aqui, era diferente. Pesado. Pressionava a alma da tripulação. A lua vermelha parecia um olho gigante, fechado, sonhando com pesadelos. E a nave, uma mosca prestes a pousar em sua pálpebra. É como se o chão estivesse respirando, murmurou o geólogo Aris Thorne. A poeira vermelha subiu quando os trens de pouso tocaram o solo, engolindo a nave por um instante. A busca pelo tesouro estava prestes a desenterrar a tumba. A estrela cadente cortava o negrume do espaço, uma flecha de metal e esperança. Mas à medida que se aproximava, a esperança dava lugar a uma estranha melancolia. A lua vermelha crescia no visor. Não era a beleza de Marte, mas a cor de sangue seco. Dentro da nave, um silêncio desconfortável se instalava. O piloto Kenji Tanaka sentia um peso nos controles. A nave parecia relutante. Era como tentar entrar em uma casa onde você não é bem-vindo. Finalmente, a órbita foi alcançada. A nave girava sobre o gigante adormecido. A chegada não foi um triunfo. Foi uma rendição. A mineração começou. Protocolar, mecânica. A broca da estrela cadente perfurou a crosta, expelindo poeira vermelha. A tripulação monitorava o progresso. Tudo corria como o esperado. Mas a cada metro, a tensão aumentava. Como se estivessem cutucando algo que preferia dormir. Então, um som metálico. A broca parou. Atingimos alguma coisa, disse Aris. Resistência anômala. Não era rocha, era metal. Uma liga desconhecida, enterrada a centenas de metros. Quem construiria algo aqui? A busca por minério virou escavação arqueológica. Usaram braços mecânicos para limpar a área. A poeira revelou uma estrutura colossal, negra, lisa, absorvendo a luz. Se estendia além dos sensores. Uma cidade? Uma tumba? Uma máquina? O minério foi esquecido. Agora era a curiosidade. Eva, Aris e Lena desceram. 3 figuras brancas contra a escuridão. A superfície estava coberta por gravuras, símbolos, linhas em ângulos impossíveis. Não era linguagem conhecida. Eram como avisos, como grades de uma cela planetária. Eles tocaram a superfície. Estava fria. Um frio que sugava a vida. Os símbolos pulsavam. Não com luz, mas com uma escuridão própria. Aris registrava tudo, mas sabia que as imagens não capturavam o que sentia. Havia uma malevolência ali, uma inteligência fria e alienígena. Espirais, círculos, conceitos perigosos infiltrando-se na mente. Isso não é uma linguagem para ser lida, murmurou Aris. É para ser sentida. Ele tocou um símbolo. Uma imagem invadiu sua mente. Galáxias colidindo, estrelas morrendo, um silêncio cósmico. Eva via o efeito nos olhos de Aris. Lena analisava as emissões de energia. Há um padrão, disse Lena. Os símbolos são como um circuito adormecido. Muita energia, contida. Aquela estrutura era uma bateria, um capacitor, esperando por um gatilho. A curiosidade venceu a cautela. Precisavam de mais dados. Decidiram usar os geradores da perfuratriz para enviar uma carga elétrica à estrutura. Seria o maior erro de suas vidas. O plano foi posto em ação. Lena conectou os cabos da perfuratriz à estrutura. A tripulação se reuniu na cabine, assistindo pelas câmeras. Iniciando transferência de energia, anunciou Lena. O interruptor foi acionado. Por um segundo, nada. Então, a lua respondeu. A energia foi drenada violentamente. Os geradores gritaram, as luzes morreram, restando apenas o vermelho de emergência. Desligue! Gritou Eva. Mas era tarde.
A conexão estava feita e o que estava do outro lado estava faminto. A estrutura negra começou a brilhar. Símbolos pulsavam com luz vermelha. O chão tremeu. Um zumbido encheu o ar. Era uma máquina colossal despertando. O prato principal seria a própria estrela cadente. Na órbita, Kenji sentiu a mudança. Alarmes soaram. Comandante, estamos perdendo energia. Algo está drenando nossos reatores. A lua estava sugando a vida da nave. Eles não ligaram uma máquina. Eles tocaram o sino para o jantar. E eles eram o banquete. O terror se instalou. A escuridão vermelha pulsava da estrutura. E naquela luz, as sombras começaram a se mover. Não eram sombras normais. Eram manchas de escuridão viva, se contorcendo. A tripulação olhava, paralisada. A lógica se desfazia diante do impossível. O que são essas coisas? Gaguejou Aris. As sombras passavam através dos objetos, mas tinham consciência e intenção. Uma delas parou na janela observando-os. Não tinha olhos, mas eles se sentiam vistos. O medo era palpável. Um frio que congelava a alma. O zumbido aumentava, sincronizado com a dança das sombras. Lena gritou. Uma sombra maior se desprendeu da parede e a envolveu. Por um segundo, Lena ficou visível dentro da escuridão, o rosto em terror absoluto. E então, desapareceu. O pânico explodiu. Eva e Aris correram para a porta, mas estavam presos. Mais sombras se soltaram das paredes. O comunicador crepitou. Kenji. Eva! O que está acontecendo? A energia da nave está quase no fim. Estamos caindo. A voz dele foi cortada por estática. Depois, silêncio. A estrela cadente estava perdida. E eles também. A esperança morreu. O desespero gelado tomou conta. Eva e Aris eram os últimos na superfície. Os outros, mortos. A estrela cadente, agora um caixão de metal, caía em direção à lua. Não haveria resgate. Apenas o zumbido e as sombras dançantes. O ataque era silencioso. E por isso, mais terrível. As sombras saboreavam o medo. Era um jogo de gato e rato. Uma sombra se aproximou de Aris. Ele caiu. A sombra pairou sobre ele. Aris começou a gritar. Não de dor física, mas de algo pior. Sua mente era invadida. Medos mais profundos projetados em sua consciência. Eva assistiu, impotente. O corpo de Aris se contorceu. Depois ficou quieto. Olhos vazios. Eva estava sozinha. Pegou uma chave de metal, um gesto fútil. A maior sombra se moveu em sua direção. A cabine escureceu. O zumbido se tornou ensurdecedor. Eva olhou para a escuridão. Um último pensamento. Não descobrimos algo. Abrimos algo. E então, o silêncio a engoliu. A lua não era uma lua. A estrutura não era só uma máquina. Eram as duas coisas. E muito mais. Com a energia da estrela cadente e a força vital da tripulação consumidas, a verdade se revelou. A lua vermelha era uma prisão. Uma cela de engenharia cósmica, construída por uma civilização antiga para conter algo terrível. A entidade, a fome, a escuridão senciente, não tinha nome. Era uma força entrópica que consumia a realidade. Os construtores não podiam destruí-la. Então, a aprisionaram. A estrutura de metal negro era o mecanismo de contenção. Os símbolos, os cadeados, a lua inteira, o isolamento final. O erro da humanidade foi sua arrogância. Vieram buscar combustível e encontraram a fechadura da cela. A pequena carga de energia foi suficiente para despertar o prisioneiro. Agora a prisão estava diferente. Não libertou a entidade, mas enfraqueceu as fechaduras. A estrutura pulsava com luz vermelha. O prisioneiro estava acordado, esperando. A lua vermelha permanece, silenciosa, mais uma vez. A poeira assenta sobre os destroços da estrela cadente.
Não há sinal de vida. Apenas o silêncio. Mas é um silêncio diferente agora. Não é mais o silêncio do sono. É o silêncio da espera. A Lua se tornou um monumento à curiosidade humana. E um túmulo. LV-426 ainda é só um ponto avermelhado. A perda será registrada como acidente. Ninguém saberá a verdade. O universo é vasto e cheio de portas que nunca deveriam ser abertas. Às vezes a Lua pulsa. Um brilho vermelho, sutil. É a entidade, testando suas correntes, chamando. É um farol, mas não de esperança. Um farol de perigo. Um aviso para os navegantes do cosmos. Fiquem longe, mas a humanidade não entende essa linguagem. Verá o pulso como anomalia e enviará outra nave, e depois outra. E assim, a Lua vermelha espera. Um ponto de interrogação sangrento no espaço. Um lembrete, nem todo silêncio é paz. No grande jogo cósmico, às vezes, a única maneira de vencer é não jogar. A busca, sempre a busca. Mas o que você encontra pode ser sua destruição.